Olá, pessoal, muito bom estar com vocês novamente aqui para discutirmos sobre o impacto na sociedade, ética e aspectos jurídicos, assim como a avaliação, análise e projetos de sistemas. Nesse módulo, que é o módulo 4, especificamente nós iremos tratar, nessa unidade 1, sobre a sociedade como pilar dos SIs, dos sistemas de informação, olhando principalmente os aspectos éticos e jurídicos durante a construção, projeto e monitoramento desse tipo de sistema. Para começar esse módulo, é muito importante que você, enquanto profissional que lida com essas tecnologias de informação, com os sistemas de informação, reconheça a influência dos SIs na sua vida cotidiana e nas dinâmicas sociais. Não somente na sua individualidade, porque ela vai orientar como que você projeta, constrói, né, e monitora, analisa e avalia esses sistemas de informação que estão sobre sua responsabilidade, assim como também o impacto desses sistemas nas dinâmicas sociais. Bem, mas o que que a gente pode compreender como dinâmica social? Volto a falar para vocês que, se você chegou nessa unidade desse módulo especificamente e não lembra do porquê que a gente lida com uma dimensão social em sistema de informação, é muito importante que você volte ao módulo 1, as primeiras unidades, e compreenda toda a nossa discussão acerca do que está ao redor. Essa dinâmica social, ela sempre vai explorar como que acontecem as relações entre os indivíduos ou atores, né, grupos ou comunidades, até em instituições ou organizações. E como essas interações vão influenciar o funcionamento da sociedade como um todo. Então é muito importante vocês registrarem a partir daqui que essa dinâmica vai envolver uma série de fatores, inclusive mudanças culturais, econômicas, políticas e tecnológicas. E esse é um item que eu venho falando durante esse curso muito importante na formação e diferencial de vocês, que é trazer esses elementos que são as interferências culturais, as variáveis, né, como a gente vem chamando, econômicas, políticas e tecnológicas, para dentro do projeto do SI. E também, claro, para o uso dele, para a operação dele. Para a gente avançar ainda na aula de hoje, outros fatores que é importante que vocês tenham conhecimento são os aspectos que estão ao redor dessas dinâmicas. Vale destacar que muitas das coisas a gente vem falando durante os módulos anteriores, e aqui eu estou fazendo um breve apanhado para a gente entrar realmente no conteúdo dessa aula de hoje. O que é a mudança social, né, que impacta nessa dinâmica, porque as pessoas, dependendo dos seus valores, normas, né, não somente as pessoas, mas as organizações, dependendo desses elementos, elas podem impulsionar inovações tecnológicas, movimentos sociais, migrações e até eventos históricos. As interações sociais, elas são importantes porque elas principalmente se mapeiam a partir de comunicação. E os SIs, eles estão em torno, né, desses comportamentos, identidade das pessoas. As instituições ou organizações, né, elas se adaptam a essas mudanças para que elas permaneçam montando redes de valor, de cooperação e de competição. Mas eu queria trazer aqui para vocês, ainda nesse slide, para vocês verem o quanto que é extenso, inclusive indico para aqueles que queiram entender mais da área, né, que estudem artigos ou elementos mais das ciências sociais aplicados a SI, que é a estratificação social, a cultura e a globalização, que são itens que eles vão tangenciar muitos aspectos éticos que nós vamos comentar nessa aula. Então, a estratificação vai se referir a qualquer divisão hierárquica, sim, vou colocar até entre aspas aqui, dessa sociedade. Então, pode ser uma divisão por classe social, por status, né, por poder, por privilégio. Inclusive, há estudos que investigam essas dinâmicas de poder. Então, o teu sistema de informação, ele também está inserido nessa dinâmica de estratificação, ou na redução, ou no fortalecimento, né, dependendo do que a organização quer. A cultura, a gente já vai lidar com essa transmissão de conhecimento, de crença, de valor, de costume, de arte, de tecnologia. E essa dinâmica ela vai estar em torno da cultura, justamente para influenciar as interações sociais. Um exemplo muito claro de impacto da cultura na produção de um SI, por exemplo, é no alinhamento entre o que fica numa interface, né? Como aquelas pessoas interagem com uma determinada interface, que tipo de conteúdo, que cores estão presentes naquela interface, quais são os fluxos de interação. E um outro elemento e último, para a gente avançar agora depois dessa retomada, né?
para o conteúdo de hoje é a globalização. Então vocês percebem, né, a geração de vocês, né, percebe mais esse impacto da globalização, principalmente no aspecto tecnológico e como isso afeta a economia. Então, avançando aqui, quando a gente fala de ética, a partir de todos esses elementos, né, a gente lidou com a questão aí da dinâmica social. Então, a gente expandiu o que, que pode ser dinâmica social e como que elas podem impactar a produção do SI. Então, vejam que já não é algo simples a produção, né, lidar com esses elementos, com essas diversas variáveis, quando a gente está projetando um sistema de informação. Mas a aula de hoje, a partir dessas dinâmicas sociais, dessas interações de elementos culturais, de valores, de impacto, de mudança, há um elemento que é muito importante que vocês utilizem, né, e que busquem, que é a ética. Tanto aqui está na utilização, mas eu digo que é tanto no projeto quanto na operação e utilização do sistema de informação. Dois tópicos que eu gostaria de destacar como ponto inicial é a responsabilidade na coleta de dados e a transparência nos processos de decisão automatizados. O que é a coleta de dados? Bem, quando nós estamos produzindo, né, ou utilizando um sistema de informação, a gente tem algumas fases em que a gente envolve coleta. A gente tem uma fase ali de identificação, por exemplo, o SI ainda não foi produzido, ele está sendo projetado, há um entendimento de requisitos, né, um entendimento de descoberta daquele produto em torno do sistema de informação. E nessa fase, a gente faz geralmente entrevistas, pesquisas de opinião, que são aqueles famosos, as pesquisas de opinião são aquelas famosos formulários online, né, a gente recupera informação em documentos existentes, né, comparação entre sistemas já existentes. Só que todo esse elemento inicial, ele precisa de um termo, né? Se você for coletar com uma pessoa diretamente, a gente precisa que essa pessoa assine um termo que está consentindo e declarando que concorda em fornecer aqueles dados. Além disso, há elementos de tornar anônimos os dados dos usuários, né, de não permitir com que os usuários sejam identificados a partir da triangulação de dados. O que, que seria isso? Que eu não tenha dados dentro dos formulários ou das entrevistas ou do documento que está sendo analisado, que eu extraia, que à medida que eles são combinados eu consigo identificar, por exemplo, o Aldrin. Então, isso aí é um primeiro momento, né, na produção do teu projeto de SI. Então, alguns cuidados, né, em relação à pessoa consentir com aquela coleta, né, com a triangulação dos dados, e depois eu vou entrar no como a gente exibe isso. Bem, uma outra responsabilidade ética é durante, né, o uso, a coleta de dados, que é durante o uso do SI. Então, digamos que eu tenho um sistema de informação que ele faz rastreamento. A gente deu um exemplo há um tempo da necessidade de, por motivos de segurança e auditoria, a gente fazer o rastreamento do uso daquela aplicação por alguma pessoa, né, de um sistema de informação por alguma pessoa. Por auditoria, um sistema muito crítico, a gente precisa saber sempre quem foi a pessoa que fez uma determinada ação, para caso de algum problema, fira algum regulamento, alguma lei, e etc. Então, nesse caso, a gente assegura também que o dado, né, o dado do fluxo, ele só vai ser utilizado em casos excepcionais, né? E a pessoa concorda com aquilo, ela aceita um documento, um termo, para poder utilizar aquele SI. Então, isso é muito importante deixar claro que, às vezes, aqueles termos de consentimento que a gente passa e não lê com cuidado, eles podem ter trechos em que a gente autoriza com que o dado seja utilizado, né, em alguns momentos, né, que são ali previamente identificados nesses documentos. Então, por isso que aquele termo de uso da aplicação, de uso do sistema, né, e durante, ele é importante, ele não é algo acessório, e ele passa por avaliação jurídica. Então, se vocês estiverem dentro de uma organização, vocês vão ter um setor jurídico, isso seja uma organização, né, pública ou privada, vocês vão ter uma unidade jurídica, uma área jurídica que vai tratar da avaliação desse termo, antes dele ser posto aí dentro do teu sistema de informação. Se for, por exemplo, a fase anterior, né, que é uma pesquisa de opinião, uma entrevista, vocês vão ter ali um comitê de ética que faz a avaliação desse termo também, certo?
Então, é muito importante com que a gente lide com esses princípios éticos no consentimento informado pela pessoa, inclusive para minimizar a coleta, para evitar algum excesso, alguma invasão de privacidade. Então, existem informações que realmente são necessárias a gente perguntar para uma pessoa durante o uso. Então, essa avaliação ela pode criar, inclusive, uma proximidade ou até mesmo uma aversão ao uso do teu sistema. Então, por que que a aplicação está perguntando sobre determinado dado meu? Não, não quero usar mais. Não me sinto seguro em usar, né? Ou isso aqui fere meus aspectos morais. Então, há um cuidado extremo na produção desses documentos, desses termos. Então, gostaria de deixar vocês cientes sobre isso. Um aspecto, ainda no primeiro ponto, que é muito importante de lidar é que o termo, essa produção e aprovação, nem sempre é muito rápida. Tá? Então, quando vocês estão projetando ou construindo, né, os sistemas, vocês têm que considerar dentro da produção, do tempo de produção e para entrega dele, essa aprovação. E qualquer ajuste que vier a ser feito, ele precisa também de um tempo, né? Porque não é o time de desenvolvimento ou de engenharia de sistemas complexos que vai lá e já coloca dentro do sistema de informação. Precisa passar pelo setor. Um segundo ponto é a transparência nos processos de decisão automatizados, que é justamente essa necessidade sobre a transparência, né? Então, aqui tem um foco muito nos algoritmos de tomada de decisão, na explicabilidade, né, de algum algoritmo que tome decisões sozinhas, ou que classifica ou preveja algum comportamento. Mas é importante muito falar inicialmente sobre o que é a transparência, né? Então, a transparência ela está conectada com esse elemento do dependendo do papel que eu assumo dentro do sistema de informação, o que que eu preciso ver dentro do sistema de informação, o que que eu vou ter acesso. Então, se eu tenho um papel de professor, eu tenho acesso a determinados dados. Se eu tenho um papel de aluno, eu também tenho acesso a determinados dados dentro desse. E há dados que nós dois compartilhamos, né? O processo de aprovação, por exemplo, de um plano de ensino, né? Quando aquilo foi aprovado, por quem foi aprovado, certo? Onde ele está disponível. Então, são elementos e fluxos de transparência com que a pessoa compreenda, né? Onde aquele dado, ou como aquela informação ela foi concebida e construída. Nesses dois elementos aqui, vocês perceberam que eu trouxe aí dois tópicos que estão relacionados a algoritmos de tomada de decisão ou viés algorítmico, por exemplo. Você explicar como um modelo de IA que faz parte de um SI, ele aprende, ou como ele classifica algo, como ele prevê algo, é super importante para evitar o viés algoritmo, para que o teu modelo, né, o teu algoritmo, ele não vá numa tendência de quem o projetou. Aí vocês podem perguntar, como assim, professor? Tipo, a gente tem algum viés algorítmico em torno do que a gente está produzindo? Sim, a gente tem, porque a gente é fruto de uma dinâmica social, né, de uma cultura, da participação de alguma estratificação social, de algum grupo, de uma comunidade. Nós temos interações que nos permitiram construir a nossa forma de pensar. E isso pode ser, existe evidência científica de que isso pode ser passado para aquilo que a gente produz. Então, imaginem alguém que tem algum viés mais racista ou preconceituoso, por exemplo. Então, se a gente não tem esses mecanismos de construção e explicabilidade para evitar o viés algorítmico, a gente pode estar produzindo e entregando um SI que causa mal para a sociedade, tá? Então, não somente, se vocês procurarem depois materiais, né, acerca de racismo ou preconceito a partir de viés algorítmicos, vocês vão ver muito trabalho científico e preocupação das empresas, né, que isso não seja levado para frente, né, que eu digo que esse viés não seja levado para frente. Bem, fechando esse slide aqui, eu gostaria de dizer para vocês que a ética, então, quando a gente menciona, é um princípio moral, né? Muita gente associa aos pesquisadores ou profissionais da área de filosofia que é aquilo que orienta o comportamento humano. Então vejam que esses elementos aqui principais e iniciais que eu trouxe para vocês, eles estão muito ligados a uma preocupação de como o ser humano, a pessoa que utiliza o usuário, vai se comportar a partir do uso, ou durante o uso, ou a expectativa de uso do teu SI. Então,
como é essa obtenção de dados, né? O que que eu estou fornecendo de dados, eu estou autorizando. Então, isso está ligado aí aos elementos de comportamento. E até comportamentos de mais risco, né? Como essa questão do viés, né? De elementos que prejudiquem a sociedade. E ainda nesse slide, é muito interessante que vocês se conectem, né, e aqueles que se interessarem, e de certeza durante a jornada profissional de vocês, vocês vão ter contato com normativas, né, então a ética em torno da produção desse SI vai ser orientada por princípios e regras que a organização já levantou, que a sociedade determina que é moralmente correto, certo? Algo que é mais descritivo, uma ética mais descritiva, que é vocês vão precisar descrever e analisar os comportamentos, né, nas sociedades em que o teu SEO vai ficar disponível, porque talvez aquele comportamento ainda não esteja existente, fazer julgamentos sobre a validade ou viabilidade desses projetos. Então, isso aí liga até com uma equipe de produção, né, de projeto da engenharia desses sistemas complexos, que é uma equipe mais multidisciplinar, então, de antropólogos, psicólogos, pessoas da nossa área, certo? Para conseguir entender a natureza da ética dentro daquele contexto que o SI está sendo produzido. Um outro elemento ainda é essa ética justamente aplicada. Então, assim, como é a ética médica, a ética empresarial, ambiental, a jurídica, né, a ética educacional. Então, isso daqui vai permitir com que vocês tenham um quadro conceitual sobre a ética em torno do sistema de informação. E é muito interessante a gente mencionar isso, porque, por exemplo, na minha formação, eu fiz ciência da computação, como eu apresentei para vocês inicialmente, como formação de base, a gente não tinha, não que não tivesse essa preocupação com a ética, mas lidar com esse conceito com mais rigorosidade, com uma aula em torno disso, com um profissional da área falando sobre isso, era um pouco mais raro, principalmente no Brasil. Depois disso, a gente tem a segurança da informação e prevenção de violações. Nas aulas anteriores, a gente falou muito de arquitetura, né? Chegou um módulo que a gente falava da arquitetura, uma arquitetura segura, uma programação segura, um SI seguro. E aqui a segurança da informação e a prevenção de violações, a gente destaca a sua responsabilidade ética. E aí, quando eu falo sua, pode ser do teu time, da tua organização, né, ou que você faz parte, e você mesmo enquanto indivíduo, que é a tua responsabilidade ética na proteção para alguma ameaça cibernética. Né? Então, aí vai lidar muito com a aula anterior, e há disciplinas em torno aí do curso que tratam justamente desse aspecto da segurança da informação, que vocês vão ver com mais cuidado. Outro elemento é a implementação de práticas que são robustas de segurança para salvaguardar dados que são sensíveis. O que que é uma prática robusta? É aquela que tem uma estrutura que não é arruinada, né? É uma estrutura que ela suporta qualquer invasão, qualquer ataque. Então, por isso que a gente fala de robustez. Então, isso daqui é um elemento ético também que você tem que lidar. Você é responsável por esses elementos. Então, se houver uma ameaça, eu não vou trabalhar nisso, eu não vou. Teve uma ameaça cibernética, uma invasão, vou ficar em casa mesmo sem trabalhar. Segunda-feira a gente resolve. Não. Se você é profissional ou se você é envolvido dentro da produção daquele sistema de informação, você tem responsabilidade ética sobre aquilo e isso vai te pedir, né? Não vou dizer nem pedir, né? Vai ser uma urgência com que você lide com aquilo rapidamente. Um outro elemento é o tratamento ético de informações sensíveis. Qual é a abordagem ética que a gente tem ao lidar com informações sensíveis, como dados de saúde ou financeiros, né? Então, assim, a gente lida com o mercado financeiro, trabalhando em sistemas ao redor disso, né? Qual é a nossa abordagem a gente lidar com essas informações, né? Como que a gente repassa essa responsabilidade para os outros membros de time? Então, a gente não consegue lidar diretamente com, deve, né, não conseguir identificar quem é aquela pessoa que faz o movimento. A gente lida com personas, uma pessoa que arrisca mais, que é mais agressiva, né, na produção ali, naquele envolvimento dentro do fluxo da dinâmica do mercado financeiro, e alguém que é um pouco mais, tenta ficar um pouco mais na posição de segurança, né? Não é tão agressivo, uma pessoa que é mais comedida. Então, esses elementos, eu não consigo identificar que, por exemplo, o Aldrin tem esse perfil.
Não, eu posso ter numa conversa, se for outro aspecto, sim, mas lidar com os dados, identificar alguém e usar isso até para tirar proveito, né, você não pode fazer. Professor, mas eu estou falando aqui que tem algumas coisas que são mais a posição do indivíduo quando está produzindo, uma vez que é para lidar com vieses, né, até mesmo apropriação do dado, ou tirar alguma vantagem a partir do conhecimento do dado, ou de como a dinâmica funciona daquele SI. Mas existe algum elemento, algum artefato, documento que possa controlar isso? Sim, gente, quando vocês entram para produzir determinados tipos de sistemas, vocês assinam contratos, termos, e lá existem cláusulas, né, que te põem responsável ou lidam, né, com a sua postura quando você lida de forma incorreta com essas informações que são sensíveis, tá? E que é justamente esse último tópico, que é a garantia da confidencialidade e integridade dessas informações. É uma informação confidencial. Para vocês terem noção, para aqueles que ainda não trabalham na área, existem empresas que, numa mesma organização, existe um laboratório reservado, com acesso somente a pessoas autorizadas, em que a informação que as pessoas lidam dentro daquele laboratório ou daquele setor, ela não é comentada com mais ninguém na organização, a não ser as pessoas que assinaram também um termo de confidencialidade, o inglês, né, o NDA. Então, vejam que mesmo dentro de uma própria organização, a estrutura organizacional se adequa para permitir essa garantia da confidencialidade e integridade das informações, né? Então, não somente na perspectiva do SI, o lado técnico que a gente está lidando, mas também o lado de negócio, né? Até porque tem a proteção do negócio. E antes da gente discutir os elementos presentes aqui nesse slide, que é a equidade, o acesso justo, o outro tópico, educação e concessão ética, é muito importante que vocês compreendam o que é a equidade. Então, a equidade vai se referir à justiça ou imparcialidade. O nosso SI, né, vai impactar ou ajudar na distribuição de recursos, de oportunidades, de tratamentos entre diferentes indivíduos e pessoas. É muito importante também destacar que há uma diferença entre igualdade e equidade. Então, igualdade é tratamento idêntico para todo mundo. Já a equidade, ela vai considerar diferenças entre as diferenças individuais e procurar com que cada pessoa, né, ou indivíduo, grupo ou comunidade, ele receba o suporte e as oportunidades necessárias para alcançar os resultados justos e equitativos. Nesse caso, como que a gente percebe de forma mais pragmática, assim, inicial, a equidade? A partir de mecanismos de acessibilidade, de estudos de acessibilidade do teu SI, né? Então, alguns pontos chaves relacionados à equidade vão incluir reconhecer diferenças. Então, vocês vão perceber agora, nossa, como que aumenta, né, assim, as preocupações quando a gente lida com os aspectos éticos, principalmente a requisitos, né, a regras de negócios, a requisitos não funcionais, acessibilidade, usabilidade, sim. E aí, alguns pontos, né, em torno dessa equidade são reconhecimento das diferenças, né, voltando. Então, você, quando está produzindo, já reconhece que as pessoas que vão utilizar ou que vão ser impactadas pelo uso do teu SI, eles têm necessidades, circunstâncias e capacidades que podem ser diferentes. Então, você vai ter que propiciar fluxos de interação com o teu SI, recursos, oportunidades de uso de maneira proporcional às necessidades individuais ou daqueles grupos. Um outro elemento é a justiça social, então, que é garantir com que todos tenham acesso às condições e oportunidades para, a partir do uso do teu SI, ter a participação plena na sociedade que é impactada pelo uso daquele SI, né? Também permitir com que sejam corrigidas desigualdades. Então, de alguma forma, você se preocupa em corrigir disparidades, né? Principalmente com grupos que são historicamente marginalizados ou subrepresentados. Então, eles também têm que ter acesso a recursos e oportunidades. Personalização. Então, você vai usar uma abordagem mais personalizada para adaptar recursos, né, os usos dos fluxos do teu SI, a experiência com o teu SI e a inclusão. Tá? Então, eliminar qualquer barreira que possa impedir grupos de alcançar o uso máximo, né, o potencial máximo de uso do teu SI.
Então, isso aqui é só a discussão da equidade, que aí pega esses aspectos éticos ao garantir que o acesso aos benefícios seja equitativo e prevenir essa criação de disparidades sociais. Foi muito que eu comentei com vocês a partir do uso de tecnologia. O outro elemento é a educação e a conscientização ética. Então, a importância sobre programas educacionais para profissionais de SI sobre ética, vocês já estão tendo, né, o contato aqui dentro da disciplina na UFMS Digital, né, na GEAD, na UFMS, acerca da ética. Então, como eu falei para vocês, eu, por exemplo, na minha formação de graduação, eu não tive tanto, né, essa discussão extrema acerca disso. E à medida que eu fui avançando para o mestrado e doutorado, esse elemento apareceu muito. Primeiro como uma ética científica, acadêmica, e depois uma ética de impacto na sociedade do que a gente produz. E também na minha experiência profissional. Como eu vim de multinacionais, né, de empresas grandes, essa preocupação ética ela é muito presente, né, esses outros elementos. E aí isso me alertou, nossa, eu tenho que me formar, eu tenho que ler sobre isso. E você, enquanto profissional, que principalmente atua na área de tecnologia da informação, que tem lidado com o sistema de informação, você tem que procurar ler, se educar sobre essa parte ética. E aí a gente consegue promover essa cultura organizacional que vai valorizar a ética na tomada de decisões. E vocês conseguem ver já as organizações que produzem, né, software ou que fornecem serviços em torno de software, como elas divulgam campanhas, né, de conscientização em elementos éticos. Então, né, de diversidade, programas para reduzir esses vieses, né, para permitir a equidade, né, tanto no oferecimento de vagas, colocação de mercado, quanto formação de pessoas. Então, vocês provavelmente vivem mais um mundo hoje em que as organizações, principalmente as que são mais sérias, buscam esses elementos de mudança de cultura organizacional. Um ponto interessante de comentar, que também já me causou vários questionamentos, é como a nossa profissão, que é ligada, né, a uma área maior de computação e informática, gera impacto na sociedade, né? O que a gente faz, o que a gente está contribuindo para reduzir diferenças, né, para impactar na sociedade. Então, um elemento muito próximo, uma área muito próxima do que a gente produz é a inclusão digital e acesso à informação. Então, a inclusão digital no contexto de SIs, ele vai se referir a gente garantir o acesso equitativo e habilidades para utilizar tecnologias de informação. Tanto permite com que a pessoa desenvolva habilidades, com que ela potencialize as habilidades para que ela consiga utilizar as tecnologias para tratar, para processar, para recuperar, coletar, monitorar e analisar a informação. E também esse acesso à informação e inclusão digital, ele visa eliminar qualquer disparidade. Então, todas as pessoas, a gente tem que assegurar que todas as pessoas possam participar plenamente de uma sociedade digital, que as pessoas consigam utilizar via estrutura de internet, certo? Consigam utilizar informação e serviços online, por exemplo. Então, dessa forma, a gente tem que ter cuidado só com o assegurar. Então, não somente com o assegurar por assegurar, que eu digo nesse sentido, o que seria o assegurar por assegurar? O sistema de informação funciona, ele tem a funcionalidade para acessar um determinado documento. Não. Vejam agora o assegurar com todos os elementos que a gente tem discutido aqui nessa aula, né? Todos os elementos que a gente foi trazendo, todos os pilares de ética, de equidade, de educação, certo? De aspectos morais que asseguram com que todas as pessoas, nunca esquecendo dessa parte da dinâmica social também, de como vocês interferem nas dinâmicas sociais, né? E aí, outros dois tópicos dentro da inclusão digital e acesso à informação é o acesso universal à tecnologia. Isso vai desde disponibilizar um SI que roda em diversos dispositivos. O que é rodar em diversos dispositivos? É que ele seja executável em diversos dispositivos, né, para permitir uma maior cobertura de usuários e pessoas, assim como também explorar essa importância de garantir que a tecnologia seja acessível a todos, certo? E também ler, se preocupar e participar de iniciativas e políticas para promover a distribuição equitativa de recursos tecnológicos. Existem materiais de organização, de governo, iniciativas, né, de associações, de comunidades, enfim, de movimentos,
que tem iniciativas e políticas para ajudar a produzir SIs, né, que permitam essa inclusão digital. Claro, além de muito material científico, né, se vocês lerem materiais do Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação, da Revista de Sistemas de Informação aqui da Sociedade Brasileira de Computação e procurar por esses aspectos, vocês já conseguem material interessante e validado em estudos de caso. Um outro elemento é o treinamento e alfabetização digital, né? Então a gente vive uma época em que a gente fala que uma pessoa é alfabetizada também digitalmente, ou que às vezes a pessoa já é alfabetizada digitalmente antes de ser alfabetizada da forma tradicional. Então, aqui a gente lida com plataformas, com SIs que apoiem programas educacionais para capacitar as pessoas digitalmente. Um exemplo de um SI que impacta a sociedade que vocês de repente estejam utilizando, né? Eu utilizo muito para aprender idiomas, né? São os aplicativos, né? Ou sistemas web, enfim, os sistemas que tratam de treinamento de idiomas, né? Então, de programas educacionais para capacitar pessoas. Então, você consegue usar o seu computador, o seu celular, tablet, o que seja, para ser educado, né? Para se desenvolver a partir de uma tecnologia digital. E isso gera impacto, né? Então, porque tem todo um modelo de negócio, tem um modelo de impacto social, um entendimento de cultural de como aquele sistema de informação tem que ser, só na perspectiva do programa educacional. E aqui eu ainda falo um outro aspecto de quem for lidar com esses tipos de SIs, né? Que são os elementos mais pedagógicos, de regulamentações, de resoluções, de leis também, justamente para a educação. O aspecto cultural, o nível de educação, a região, que podem impactar a produção de programas educacionais para treinar e alfabetizar digitalmente pessoas. Entre alguns desafios para a inclusão digital, nós temos análise de barreiras. Então, o que dificulta uma pessoa numa determinada região do país ter acesso universal à tecnologia? Às vezes não é nem que ela não tem o dispositivo, ela não tem conexão boa à internet, né? Então, o SI ali, ele tem que ser analisado nesse contexto, né? O que vai ser fornecido de infraestrutura inicialmente para que a pessoa consiga utilizar o SI. E aí, isso lida com estratégias que são muito desafiantes, que é como a infraestrutura inadequada e custos, tá? Então, esse é um desafio para a inclusão, ainda mais no nosso país, que é um país continental, né? Então, a gente vai ver, se viajar para cada região e às vezes até para estados diferentes, você vê uma cultura ou desafios estruturais completamente diferentes que a gente precisa superar para fornecer o acesso universal à tecnologia. Por exemplo, tinha um aluno trabalhando num aspecto que não era nem o acesso, a pessoa poderia usar via celular o sistema que ele estava produzindo, mas é como a pessoa visualizava o dado, que ele trabalhava num mecanismo de visualização de dados do Tribunal Superior Eleitoral, para reduzir essa barreira do acesso das pessoas aos dados sobre eleições. E aí, ele só no mapeamento das questões de personas, né, ou acesso, se a pessoa é uma pessoa que gosta da temática, ou como dar o acesso universal significa que aquela pessoa consiga compreender porque aquela informação é importante. Então, ele trabalhou no TCC só nisso, né, de como, a partir da visualização do dado, da informação dentro do SI que ele estava produzindo, ele conseguiria dar o acesso àquilo que a pessoa consegue consumir, né, e o que ela quer consumir. Um outro aspecto, então, é o impacto da inclusão digital na sociedade. A gente vê vantagens econômicas, né, sociais associadas à inclusão, pessoas que conseguem debater, exigir direitos, né? Então, também usar a informação a seu favor para movimentar a economia, né? Então, esses são aspectos que a gente, por vias do SI, consegue ajudar. Bem, nesse sentido, eu gostaria muito de que vocês, além das referências aqui indicadas, que vocês também fossem, a partir daqui, profissionais éticos, né? Tanto na produção, na ética que vocês podem citar como mais a ética profissional, né? Que a gente não lidou aqui especificamente, que é mais uma postura sua, mas principalmente a ética, né? E aspectos jurídicos em torno da produção e como isso vai impactar a sociedade. Se você não pegou todos os aspectos que são discutidos aqui,
eu sugiro com que depois da gente encerrar esse módulo especificamente, você volte a essa unidade. Então, na próxima unidade, nós vamos lidar sobre os aspectos de projeto e construção, certo? Do SI. Depois de você pegar essa aula, retorne aqui também. Você já vai para essa próxima unidade com esse pensamento do que a gente discutiu. Mas após ver a próxima unidade, eu te sugiro passar alguns aspectos novamente. E aí você vai complementar aí e completar a visão que você tem sobre esses aspectos éticos e jurídicos durante aí a construção, né, de um sistema de informação. Agradeço, até a próxima aula.